little cloud, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stuffed into a church I pass along the way. While I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes it cold. He knows I'm gonna stay. California dreaming on the leaves of brown. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's Alô, podemos começar? Podemos. Olá, tudo bem? Eu sou Maria Kézia, presidente do Convention Bureau de Maringá, e gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, especialmente aos nossos convidados desta tarde, para a gente bater um papo, né? A gente tem aqui grandes nomes, grandes referências do turismo do país. Queria agradecer ao Takao, que usou todo o seu contato pessoal para a gente reunir tantas pessoas importantes aqui nesse momento. Então, Takao, em nome do Convention, você que é ex-presidente do Convention, aquele cara que dinamizou muitas ações do Convention de Maringá, então, nosso muito obrigado. Obrigado a todos os nossos convidados que aqui estão e a todos que vão nos assistir. Então, em nome do Convention, a gente dá as boas-vindas e vamos iniciar os nossos trabalhos. Obrigado, Iraclésia. Queria saudar aí nossos convidados, a todo mundo que está acompanhando a nossa live, todos os diretores do Convention, a Yara, nossa executiva, e todos os nossos associados. Bom, Iraclésia, eu quero dizer que a gente tem aqui hoje 3 convidados assim, muito especiais, que são realmente grandes lideranças do turismo e da área de eventos do Brasil. Eu queria apresentar primeiro, vou falar um pouco de cada um, depois a gente abre para cada um falar, mas eu queria falar aqui por ordem alfabética, então, Alexandre Sampaio, que é o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, é presidente também do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade Setur, da CNC, Confederação Nacional do Comércio, é membro do Conselho Nacional de Turismo, né? Então, é uma pessoa que sempre está aí à frente das decisões importantes de turismo no nosso país e seguramente uma das pessoas, um dos dirigentes mais influentes do país no nosso setor. Vou falar do Daniel. A gente teve um imprevisto com o Armando Arruda, então o Daniel ele está substituindo o Armando. O Daniel ele é vice-presidente da UBRAF, que é a União Brasileira dos Promotores de Feiras. Ele é diretor-geral do São Paulo Expo, né, considerado o mais moderno e o principal pavilhão de feiras do país, e diretor também da GL Events Brasil. GL Events
que é uma multinacional francesa e que a minha empresa tem o privilégio de ser parceiro da GLI Eventos no Rio, no nosso evento Rio Matsuri. Daniel é também um executivo já com muita experiência, né? Então, vai ser muito bacana ter ele falando aqui com a gente. E, por último, queria apresentar o Mr. Convention Bureau, que é o Tony Sando, presidente da Unidestinos, União Nacional dos Conventions Bureau e também entidade de destinos, também membro aí do Conselho Nacional de Turismo, e realmente um líder, como é que eu vou dizer assim, nato, né? O Tony realmente consegue integrar as pessoas e realmente uma grande liderança. Então, eu já vou começar rapidamente fazendo uma pergunta, tema do nosso painel aqui da live, que é o setor de turismo do Brasil pós-pandemia. Eu queria perguntar para os três qual é o impacto da Covid no seu setor e como a entidade de vocês está se preparando para a retomada pós-pandemia. Então, poderia quem? Alexandre, então? Primeiro, cada um em 10 minutos, vamos combinar mais ou menos 10 minutos, responder essa pergunta. Vamos lá, Alexandre. Então, eu vou começar. Já liguei o cronômetro aqui, queria saudar o Tacal pela iniciativa, saudar a Heraclésia como presidente do Convention de Maringá e nos recepcionar nisso, o Galante e o Tony, parceiro, juntos em todo o processo. Inclusive, o Tony faz parte do grupo G8 da hotelaria e parques temáticos. Estamos trabalhando em uníssono para mitigar os efeitos da pandemia numa interlocução muito próxima com o governo, autoridades do legislativo, etc., numa ação muito bacana e coordenada em conjunto. Saudar também o Pavan, que deve estar na nossa audiência, que é o nosso presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes de Maringá, ligado à nossa federação. Então, Pavan, um grande abraço para você aí, empresário ícone da região. Desde o dia 15 de março, quando foi diagnosticado o primeiro caso de Covid, o Ministério do Turismo nos chamou, junto com outras entidades co-irmãs, a uma reunião em Brasília que eu não fui presencialmente. Eu deixei de viajar de avião nos primeiros dias de março, então não quis viajar no dia 15 já, mas a nossa assessora jurídica, que faz parte do grupo AG8, esteve presente e interagiu junto com outras entidades da hotelaria e parques numa discussão presencial até que originou como sugestões em que nós demos até um texto básico que, logicamente, que ajudou o Ministério do Turismo a confeccionar a MP 936, que era o grande anseio do todo empresariado brasileiro. O impacto, não precisamos nem ser repetitivo, né? É literalmente devastador. No setor de eventos, o Galante vai poder falar, é uma coisa assim traumática, eu diria, e hotelaria também. Se bem que a hotelaria eu devo ressalvar alguns aspectos, e a alimentação fora do lar também que nós representamos. O fato é que a hotelaria tem núcleos, né? Tem polos, eu diria os polos agroindustriais, Maringá se encaixa um pouco nesse processo, em que você tem demanda, né, de agronegócio, de polos industriais, metalmecânica espalhados por esse Brasil todo, em que você tem demanda hoteleira. Logicamente, tem que ver a política que está sendo implantada pelo município, né, na questão das restrições, políticas de acesso, protocolos de recebimento desses clientes, mas o empresariado que tem atuação nesses polos tem sido muito partícipe. Nós temos dado muita assistência jurídica e operacional e criamos, inclusive, um primeiro protocolo pela federação que nós mandamos para o Ministério e depois agora pedimos para resguardá-lo, mas estamos trabalhando nesse protocolo em conjunto, que hoje de manhã até com o secretário Bob do Emitura a gente avançou mais um pouco nesse protocolo de consenso. Então, esses polos assim, de hotelaria Brasil afora, ontem falei com o Pará, o Pebas, no Pará, ele está com uma excelente ocupação. Quer dizer, os hotéis lá estão quase lotados porque a Vale, ou uma mineradora de excelência que está lá, está a pleno. Então, na verdade, essas atividades não pararam, né? Macaé, apesar de ter uma região de polo de offshore, também tem demanda. Lá os hotéis fecharam um pouco porque o preço do petróleo desabou. Então, a atividade da Petrobras foi um pouco mais diminuta, mas o processo tem curso. Restaurantes, de maneira geral, nesses polos, eu não sei qual é o caso de Maringá hoje, não falei com o Pavan sobre isso,
mas estão trabalhando muito em delivery, né? As restrições, de maneira genérica, têm atingido a parte de alimentação para receber clientes, e há uma percepção, dependendo dos protocolos das prefeituras, de que eles vão abrir aos poucos, né? Vão abrir com 30%, 50%, isso vai depender de todo um protocolo de recebimento, mas a ocupação máxima dos restaurantes vai se dar de maneira diminuta, né? Ou pelo menos restrita, e com muito delivery ainda em curso, e os hotéis também devem ir nessa linha. O problema dos hotéis é que o restaurante, tendo um custo ocupacional melhor ou mais diminuto, podem resolver-se melhor nisso. O hotel não. O hotel, depende do seu custo operacional, da sua proposta de trabalho, do seu nível de salário, ele tem um break-even um pouco mais elevado, então isso vai ser um pouco mais dificultoso para ele se sustentar. Acho que os outros setores acabam influenciando. Eventos é fundamental para a hotelaria e para os restaurantes, então a falta dos eventos é uma situação que nos agrava tremendamente em termos de recuperação de mercado e da sustentação empresarial. Nos aspectos que o governo fez e que foram utilizados, a primeira MP foi um pouco precipitada, mas permitiu que muita gente tenha dado férias coletivas de maneira geral. Depois veio a 936, que permitiu a suspensão dos contratos de trabalho ou layoff, com a diminuição da carga funcional e diminuição da remuneração correspondente. Muitos hotéis e restaurantes utilizaram essa prerrogativa, outros talvez não pudessem fazê-lo, porque já tinham alguma reserva de caixa, fizeram grandes dispensas no primeiro momento. Então, essa é uma situação que tem, cada empresa está administrando um pouco essa situação. A 936 deve entrar em pauta semana que vem. O relatório apresentado pelo deputado Rolando Silva é desastroso, eu diria. Eu não sei por que ele foi. Quer dizer, eu até entendo por que o presidente Maia escolheu ele como relator, porque queria fazer uma certa pressão no governo, mas acabou se escolhendo um relator que não estava apropriado para a grandeza da medida provisória. O relatório dele é muito ruim, porque ele propõe uma participação maior do empresariado, do sindicato laboral nessa negociação, propõe um aumento da parte do governo do chamado apoio, da parte que cabe ao governo na chamada assistência emergencial, que sai lá da questão do seguro-desemprego. Então, não sei se é o melhor relator, e também não sei se o relatório dele vai ser aprovado ou vai ter algum substitutivo em cima. Porque há uma grande parte de ansiedade do empresariado para que se dobre, né, que se dê mais 2 meses de seguro-desemprego e mais 3 meses de layoff. O problema disso é que você tem que dar também a garantia de emprego. Então, existe aí uma situação, né, difícil, porque você, para dar garantia de emprego, você tem que ter dinheiro para pagar, e muitas empresas estão ficando asfixiadas com o seu final de fluxo de caixa, e, por outro lado, todas as medidas que foram tomadas de financiamento não estão vindo no ponto. Então, ainda bem que foi lançado o Pronamp, né, sexta-feira passada, aprovado, segunda-feira foi publicado. O Pronamp dá ali uma condição mais adequada para pequenos e micros, até 4.800.000 no ano passado de faturamento, conseguiram o seu financiamento devido ao fundo de aval. E as empresas acima de 4.800.000 do ano passado até 300 milhões estão esperando a definição do Fungetur. O Fungetur foi anunciado com grande pompa, a gente espera que as questões operacionais relativas ao Fungetur sejam resolvidas no máximo semana que vem. A gente teve uma live ontem com o Daniel, que é o primeiro secretário executivo do Ministério. Os bancos, não vai ter, como no passado, um banco gestor através de edital. Eles querem ampliar o espectro de vários bancos trabalhando em conjunto, tanto a iniciativa, tanto bancos públicos, quanto bancos cooperativados, quanto agências de fomento, para repassar esse valor. Pelo menos a taxa de juros está compatível, o financiamento, apesar de estar limitado, num primeiro momento, a R$1 milhão por capital de giro, né, eu acho pouco, devido ao espectro do alcance. Eu acho que talvez se fosse limitado no faturamento de microempresa até 100 milhões de reais, talvez fosse mais adequado para o processo de captação, porque senão vamos ter uma equalização um pouco desequilibrada entre empresas que faturaram até 300 milhões no ano passado, a possibilidade de oferecer garantias ou terem contrapartidas mais factíveis, se bem que está todo mundo parado. Então, não os hotéis, alguns hotéis funcionando, mas eu digo a possibilidade de garantia em recebíveis é muito pouco devido à ocupação baixa, etc., da maioria das entidades, das estruturas empresariais. Então, a questão da garantia envolve muito, né, o próprio aval pessoal dos sócios, a disponibilidade de recursos que ele tenha para dar como contrapartida, mas ninguém quer queimar os seus reservas. Então, é um dilema isso.
E a questão da recuperação também, com os protocolos de exigência, nos remete para um pouco de cautela quanto à questão de tipo de projeção de faturamento que você vai ter. Então, o FUNGETOR está para ser resolvido, nós estamos agora preocupados também naquele faturamento acima de 300 milhões, menos empresas sobre esse aspecto, mas o governo não definiu ainda, está para definir em junho, que seria o tal pool bancário, que parece que vai entrar o BNDESPAR nisso, que vai exigir uma contrapartida de garantias de participação acionária nas empresas. Então, nós vamos ter aí o banco sócio das grandes empresas acima de 300 milhões. É uma possibilidade, temos que ver como é que vai ser o detalhamento disso, mas, em suma, esse é o problema. Nós esperamos que sejam possíveis garantias imobiliárias no FUNGETOR, parece que vai ser, mas não sabemos em que aspecto vai ser essa alavancagem. E eu acho que a grande preocupação hoje é como vai ser a posição da 936, se vai dobrar ou não, quais vão ser as garantias que vão continuar sendo exigidas no PRONAMP para pequenas empresas e no FUNGETOR para médias empresas, e qual vai ser o desenho para faturamentos acima de 300 milhões. Por último, eu diria que a 938, que é a questão da devolução dos valores depositados, tanto por hotéis quanto empresas de eventos, para reservas de datas específicas, ao agregar ali a questão do ECAD junto, acho que foi aquele jargão legislativo de botar um jabuti ali, pode criar algum problema para aprovar essa medida provisória, mas a nota técnica do Senacom foi muito boa, publicada ontem, salvo erro, e ela dá bastante parâmetros dessa devolução, orienta bem, então eu fiquei mais tranquilo, né? Acho que ali existe um grande processo para avançar. E hoje a preocupação também que nos assalta é o protocolo, quer dizer, o que vai ser, existe um protocolo desenhado pelo Ministério do Turismo, que é turista seguro, a gente pediu um pouco de parâmetros de adequação, numa nomenclatura um pouco menos assim, alardeante disso, né? Eu acho que todo o vai ser bem acolhido, ele não precisa se sentir num estado hospitalar, nós temos que superar um pouco isso, ninguém está aqui, ninguém é hospital aqui, então temos que ter um pouco de cuidado. E a minha preocupação é o que vai ser exigido de municípios e de estados de maneira complementar a esses protocolos, porque está todo mundo querendo legislar nisso, e eu me preocupo com legislações complementares em relação ao parâmetro federal. Em suma, acho que isso é um quadro, as perdas foram avassaladoras, a CNC calculou mais ou menos até esse final de abril, calculou mais ou menos 32 bilhões de perdas, e uma projeção, se não houver avanço na 936 e nos financiamentos, vamos caminhar aí para 300 mil demissões, o que é um traumático na questão do governo, socialmente falando, e para os nossos empresários também. Muitas empresas estão ficando desesperadas, estão começando a demitir sem ter negociações, alegando, por exemplo, o fator do príncipe na CLT, qual seja, você demite porque o governo não está impedindo você de funcionar. Isso vai dar muita celeuma jurídica, muito problema trabalhista, então é preciso que o governo atente um pouco mais para essas questões que envolvam o fluxo de caixa para as empresas demitirem dentro dos parâmetros legais. E a gente espera que haja, né, que a gente, com a volta lenta e gradual e segura, nós possamos todos começar a faturar de novo e o Brasil permita que os brasileiros viajem. Eu estou acreditando muito no turismo interno, nos eventos, e realmente para o turismo internacional vai demorar um pouco mais. Vamos esperar que esses processos se superem e a gente avance com esses primeiros. Queria ressaltar aqui o trabalho em conjunto das entidades. As entidades têm que trabalhar muito em conjunto mesmo. É a maneira de a gente se fazer ouvir. Temos visto alguns restaurantes de São Paulo se movimentarem de maneira uníssona em regiões da cidade e criticando muito o governo local, etc. Então, eu acho que a dose você tem que se fazer ouvir, tem que se manifestar de maneira uníssona, tem que exigir, e só se exigindo a gente vai poder se fazer ouvir. Mas claro que toda a economia está com suas exigências, então isso é um processo um pouco complicado. Mas que o turismo foi o setor um dos mais afetados, se não o mais afetado logo no início, e vai ser o mais afetado no decorrer do retorno, isso é inevitável e claro e cabal. Então, eu acho que seriam as considerações que eu queria falar antes dos 15 minutos que o Takao me deu. Então, estou encerrando por enquanto. Obrigado, Alexandre. Realmente, você falou números aí que realmente preocupam, né? Se a 936 não for aprovada, pode causar 300 mil demissões.
E esse impacto já, só você mencionou, de 32 bilhões até o momento, e com certeza esse número vai ficar muito maior ainda se essa situação perdurar. Eu queria saudar algumas pessoas que já estão aqui na sala com a gente. A Márcia, já estava lá desde o início, Paulo Passo, nosso amigo Paulo da Abrace, Vanessa Martim, nossa grande consultora. Temos aqui o Adonai Arruda, meu eterno presidente. Adonai, você deve conhecer Alexandre Sampaio da Serra Verde, né? Que liga ele ao turismo, a operadora VWT também, mas ele tem a grande empresa que é a Igiserve, que limpa aí. O Adonai uma vez falou, Takao, eu sou uma pessoa que tem funcionário nos 399 municípios do Paraná. E, de fato, onde tem um Bradesco, um Banco do Brasil, uma prefeitura, está a empresa do Adonai lá fazendo a limpeza. Saudar também a Cássia Almeida, a Sandra Chiesa, com quem a gente teve o privilégio de atuar no Go Live Brasil, Tomás Weber, lá de Búzios, André Berberi, de Itajaí. Mas vamos pedir agora para o Daniel Galante, diretor-geral da São Paulo Expo, diretor da GL Events, para ele falar, então, do impacto do Covid no setor dele, representando a UBRAF, né, a União Brasileira de Feiras, e como a entidade está se preparando para a retomada, então, do pós-pandemia. Daniel, a palavra é contigo agora. Muito obrigado, Takao. É difícil falar depois do Alexandre, porque ele dá uma aula sempre e a gente fica até meio perdido aqui, com tanta informação que ele nos passa. Mas também é um orgulho poder estar dividindo esse espaço com ele. O nosso mercado ele tem um impacto, não existe nenhum evento acontecendo. Diferente um pouco da hotelaria, que ainda tem alguns locais que conseguem trabalhar, nós estamos todos parados, sem previsão de volta, e isso é uma grande dificuldade, a gente não conseguir visualizar. Hoje, todos os eventos estão, alguns eventos cancelados, muitos eventos adiados, esperando uma nova data. Boa parte do calendário foi reprogramado para o segundo semestre, quando começou a história em março. Então, todo mundo trabalhou muito forte para reorganizar o calendário para o segundo semestre. E todo mundo trabalhou junto, todos os promotores, clientes, venues, todo mundo juntou forças para achar uma solução e encaixar todo mundo no segundo semestre. Hoje, boa parte do negócio está programada para começar a partir de agosto. A gente espera que isso venha a ser possível, porque se isso for possível, a gente continua movimentando o negócio, se não, a gente começa a ter sérias dificuldades. Muitos já estão participando de algumas das medidas do governo, da MP, ou enfim, algumas dessas que o Alexandre já citou. É importante que elas prorroguem, porque a gente enxerga que a retomada nossa não é junto com a retomada do resto da economia. Muitos empreendimentos vão abrir antes do que o nosso, as lojas, provavelmente shopping, restaurantes abram antes do que o nosso negócio. Então, a gente vai ter um momento em que a quarentena vai ter, abre aspas, terminado, que as pessoas vão estar de volta na rua, mas que o nosso negócio ainda não vai estar acontecendo. Então, a gente precisa de um fôlego um pouco maior, porque nós retomamos um pouco depois. Existe essa preocupação do crédito, o crédito não está chegando nas empresas, ninguém tem recebível, o recebível que a gente tem é um recebível que o banco não aceita, porque nós estamos negociando com os clientes que já tinham contratado, porque os eventos, você tem um ciclo aí de 1 ano antes a contratação. Então, hoje nós estamos negociando com os clientes para tentar manter eles apresentando novas datas, mas a gente não sabe se os clientes vão querer participar, porque não tem ainda definido uma data de abertura. Temos trabalhado muito junto com várias entidades, e eu acho que o grande ganho dessa pandemia foi a união de todos. Acho que todos se uniram, acho que nunca a gente se falou em tantas associações e todos os executivos de empresa nunca conversaram tanto entre si para buscar uma solução comum. Então, com o Alexandre, a gente tem falado bastante, com o Tony, escrevendo o protocolo, com a Abrace, que o Paulo Passo representa, com a BEOC, a Sindipron. Acho que não teve uma entidade que ficou de fora dessas conversas. Para juntos conversarmos com o governo para buscar apoio, porque sem apoio não vamos sobreviver, muitas empresas não vão sobreviver. E eu falo em todos os aspectos, os nossos fornecedores, os nossos clientes, tem muitos fornecedores nossos que são empresas pequenas, que a gente não sabe como é que eles vão sobreviver, e se eles não sobreviverem, a gente não consegue retomar, nós vamos precisar deles. Então, hoje, tem todo mundo trabalhado num esforço
conjunto para buscar soluções. Hoje, os protocolos que ainda não são validados, não se tornaram oficiais, mas que todos têm trabalhado para a reabertura, são importantes, que esses protocolos vão dar segurança para os visitantes. Sem esses protocolos, as pessoas não vão ter coragem de sair de casa, então a gente precisa mostrar, a gente precisa de um apoio, todo mundo trabalhando junto, tão logo esses protocolos sejam publicados pelos órgãos oficiais, para divulgar eles e mostrar que realmente eles são possíveis e seguros. Nos eventos, tem dois tipos de evento, o B2B, que é o evento de negócios, e o B2C, que é um evento para público. O B2B, ele é mais fácil, porque ele tem menos público, então é mais fácil você trabalhar na reabertura, e é o que mais movimenta a economia, porque é o evento de negócios. Tem muitas empresas que vendem numa feira todo só por capacidade produtiva, e sem a feira ela não vai conseguir vender. Então nós tem a economia que nós trabalhamos direto, que seria o nosso mercado, mas nós geramos negócios para uma série de outras indústrias. E quando a gente para, algumas dessas indústrias vão sofrer porque o cara não consegue vender, a capacidade produtiva dele daqui a 6 meses parada, porque não teve o evento hoje para ele vender. Então, é muito importante a gente conseguir retomar com o B2B. O B2B, normalmente, ele tem uma quantidade de público menor, então é mais fácil você trabalhar com todos os protocolos e com toda a segurança possível para que esse evento aconteça. Os eventos B2C, e aí a gente está falando de show, de campeonato de futebol e tudo mais, eles são muito importantes, eles têm que voltar, eles vão voltar a um processo um pouquinho mais lento do que os B2B, a gente sabe disso, e com uma sequência de protocolos, mas eles também têm que voltar porque as pessoas precisam se divertir também, as pessoas precisam comprar, as pessoas precisam ver coisas novas. Hoje a gente tem trabalhado muito mais nos protocolos focado no evento B2B, porque é o primeiro passo, e na sequência o B2C. Temos conversado com todas as entidades mundiais e alinhado todos os protocolos. Tem uma coisa boa, a gente começa a ver, na China os eventos já começaram a voltar, Coreia do Sul os eventos começaram a voltar, Estados Unidos já teve essa semana shows acontecendo, que é um evento B2C, com uma série de protocolos, com toda a segurança, mas a reabertura serve de exemplo. A Alemanha já programou a reabertura dos eventos. A Alemanha, pós-guerra, se reconstruiu com os eventos e ela continua acreditando nos eventos, então já programou o calendário. A França já está programando o calendário de reabertura. A Espanha está anunciando a reabertura. E cada um desses que inicia a reabertura, ele serve de exemplo para todo mundo olhar e dizer assim, é possível e é seguro. Nós sabemos que no primeiro momento, como o Alexandre falou, o grande foco vai ser o nacional, entendeu? O turismo nacional. O turismo internacional tende a levar um pouco mais de tempo, então algumas feiras vão perder um pouco da participação internacional, e nós sabemos disso no primeiro momento, mas o nosso mercado é muito grande, a gente consegue sobreviver com ele, e se a gente fomentar a economia interna neste momento, a gente consegue colocar o Brasil de volta nos eixos, e aí voltar a economia a crescer. Todos tinham, e o Alexandre pode falar até melhor que eu nesse aspecto, esse ano prometia ser um ano excelente para todo mundo, a economia vinha crescendo, todos os promotores estavam com seus eventos bem ocupados, os expositores felizes, com projeções maravilhosas para esse ano. Era um ano de crescimento, era um ano que todo mundo tinha se programado para chegar ao final de ano e falar assim, nossa, até que enfim a economia brasileira começou a crescer num ritmo bom. Infelizmente, nós tomamos um tropeço gigantesco. No nosso mercado, hoje, o faturamento é zero. Hoje, falando no grupo que eu represento, nós temos zero de faturamento. Março, a gente teve um pouquinho. Abril é zero de faturamento. Maio vai ser zero de novo. E em todo mundo, não é só aqui no Brasil. Então, é um momento muito difícil para todos. Obrigado, acho que eu fiquei dentro do meu tempo. Agradeço o espaço, Takao. Ficou dentro do tempo, sim, Daniel. Você falou coisas aí muito animadoras também, né? Falou da volta já das feiras na China, na Coreia, né? Dentro da limitação das capacidades, Estados Unidos também voltando com uma live essa semana, e já sabemos também que a Alemanha e a Espanha já têm data para voltar. Isso já é um alento, né? Daniel, eu sempre tenho falado para as pessoas quando me perguntam, a pergunta do milhão, quando a gente vai voltar? De fato, o Covid é um acontecimento, essa pandemia
realmente sem precedentes na história, né? Eu sempre falo que a humanidade já passou por 2 guerras mundiais e uma pandemia como a gripe espanhola, mas esses 3 acontecimentos, eles envolveram algumas dezenas de países, né? O Covid não, está envolvendo 5 continentes. Então, a gente, quando a vida voltar ao novo normal, a gente vai voltar para um novo mundo, né? Com novos valores, nova realidade. Mas, com certeza, as feiras B2B, elas são muito importantes para alavancar a economia de qualquer país, principalmente do Brasil. E no seu espaço, né, Daniel? E você é o diretor-geral São Paulo Expo, onde acontecem as principais feiras do país. Então, São Paulo, na área de eventos, realmente ocupa e preenche, né, números muito importantes. Até tenho aqui, fiz minha colinha para a live de hoje, os números do impacto de eventos que a o Go Live Brasil está divulgando. O nosso setor de eventos e turismo, ela movimenta 25 milhões de empregos diretos e indiretos. São 590 mil eventos acontecendo em todos os municípios brasileiros e movimenta 12,93% do PIB. Algumas outras fontes falam em 8%, mas é um impacto econômico aí que beira quase R$1 trilhão. E se você pensar hoje, muita gente fala que a gente vai perder aí no PIB, né? Que seja 8% real e cair para 4%, quantos bilhões isso não significa e quantos empregos isso não está significando. Então, é muito impactante, sim. Mas vamos ouvir agora, então, o Tony Sando. Tony, você, mais que ninguém sabe, né, com esse dólar a R$6 e podendo até subir a mais, realmente o turismo doméstico vai ser a grande solução, né, para o turismo nacional. As pessoas estão confinadas em suas casas, pensam que quando a vida voltar ao novo normal, todo mundo vai estar louco para viajar, né? Saber valorizar esse momento. E com o dólar a 6, realmente o turismo internacional fica inviável. Então, nós vamos realmente poder explorar bem o turismo doméstico e os destinos, né? Da qual a Unidestinos, então, os principais destinos turísticos brasileiros. Então, está na hora da gente se reinventar e enfrentar e saber recuperar um pouco do que a gente perdeu da economia nessa retomada, né, Tony? Você tem a palavra agora. Obrigado. Boa tarde a todos. Importante a gente entender de que quando um hotel fecha, um restaurante para, um centro de convenções não tem evento, a gente está falando que o destino todo está sendo impactado, né, pela falta de fluxo de visitantes. O visitante, ele traz dinheiro novo para um destino. Então, o destino acaba tendo um impacto muito grande na sua economia quando esse recurso não chega. O que a gente tem que visualizar é que tudo passa, e isso vai passar. Quer dizer, por mais, essa pode ser uma crise maior do que as registradas anteriormente, mas o mundo sempre viveu de crise, o mundo sempre viveu de problema, e a Terra está aí, o ser humano está aí. As pessoas tentam se reencontrar, tentam ser mais reflexivas, muita gente tenta ficar fazendo exercícios de futuro, do que vai ser, do como pode ser, do que será. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe nesse momento é que o empresário, ele precisa sobreviver. Ele precisa pagar a folha de pagamento dele, ele precisa pagar os tributos, o aluguel, e para isso ele está tendo uma dificuldade enorme. Esse é o problema do dia. O que as associações, as entidades têm feito, são se reunirem, o Daniel falou isso, o Alexandre é o especialista nesse assunto, nessa atividade associativa. Esse momento maior que as associações elas são fundamentais para defender o empresário. O que a gente tem percebido é que as associações elas acabam surgindo quando existe a crise, né? No seu tempo normal, as pessoas conseguem conviver normalmente e alguém está trabalhando na defesa do setor. Nesse momento, as associações elas são fundamentais para que o governo não faça tudo aquilo que ele pensa sem consultar o empresariado. O empresariado só é ouvido pelo governo através de seus representantes do setor. Por isso que é muito importante, nesse momento, por mais que exista dificuldade financeira das empresas, elas apoiarem as suas associações setoriais para que eles possam ter tempo, condições e estrutura para falar com o pessoal de Brasília, para falar com os governos de Estado e fazer os pleitos necessários para a sobrevivência.
A gente está falando das medidas do emprego, da prorrogação do emprego, nós estamos falando da prorrogação de tributos, estamos falando sobre financiamentos, e a característica do nosso setor ela é muito diferente da característica de outros setores. Você tem contratos, você tem acordos, você nem necessariamente tem ativo para dar como garantia a um banco para que ele possa ceder o financiamento. Então, a gente tem que ir atrás de fundos que o governo banca como avalista, mas tudo isso tem representação. Alguém está fazendo. A gente nunca trabalhou tanto quanto nós estamos trabalhando nesse momento, exatamente para poder preservar e garantir que haja sobrevivência. Uma vez tendo sobrevivência, e é uma guerra, não tem jeito. Vai morrer gente? Vai morrer gente. Da Fórmula Indy, quando bate um carro, tudo volta do início da corrida. Todo mundo inicia-se novamente nas suas posições de largada. Talvez o que a gente está vivendo nesse momento é a mesma coisa. O passado já não importa mais. O fato é a hora da retomada. Precisamos, cada um, estar preparado para retomar e ter energia para que isso aconteça. Se a gente for olhar o mercado, o mundo digital, as pessoas já estavam se habituando a fazer algumas reuniões por canais digitais, verificar restaurante, fazer reservas através do telefone. Nós só antecipamos uma prática que ela vinha e estava sendo criada constantemente com cultura. A gente acelerou a cultura. Mas o que a gente não pode esquecer, em momento nenhum, que o ser humano, desde o registro da sua história, desde o tempo da caverna, ele é sociável. Ele precisa falar com pessoas. Não necessariamente quando ele vai numa feira ou um congresso, ele está lá para ouvir. Ele está lá para se relacionar. A oportunidade que ele tem de participar de um evento, além do objetivo final do evento, ele está lá para ver pessoas, olho no olho. E isso não vai acabar. O ser humano não vai renascer por causa de uma grande pandemia. Ele pode se tornar hábitos diferentes por um período. Mas passou esse período, ele vai aprender a se higienizar melhor, vai tomar mais cuidados com relação à segurança física, mas nada impede de que os projetos retomem. Talvez um pouco mais lento. O lazer vai ser a grande bola da vez. Se a gente dividir turismo, negócios e lazer vai sair na frente. Por que vai sair na frente? Porque as pessoas elas estão confinadas, elas precisam de ar puro, elas precisam sair um pouco. E aí o turismo regional ele vai ser assim um alavancador da economia a curto prazo. Tão logo as pessoas se sintam seguras, tão logo os protocolos sejam estabelecidos para que tanto proteja o empregado quanto proteja o visitante e as duas partes se sentirem protegidas para atuar na sua atividade, elas retornarão. E aí o turismo regional ele vai ser o grande alavancador. As pessoas vão querer passear com o trem do Adonai, vão querer passear pela serra, elas vão querer ir para o restaurante de volta com a família, vão querer comemorar, ufa, passamos por isso. E aí o que a gente tem que estar é preparado para esse novo movimento. Não tem novo mundo, o que a gente tem é um novo movimento econômico, na qual muita gente quebrou, muitas pessoas passam por dificuldades, mas muitas pessoas estão se retomando ou refazendo a sua atividade. Muitas pessoas, nesse momento, estão revendo as suas plataformas, que estava lá parada, pensando se teria ou não, e, nesse momento, quem não tem uma plataforma digital, quem não tem um marketplace, ele está com um problema sério de entrada de caixa. Imagina, no centro de convenções hoje, sem entrar R$1 de contrato, qual é a dificuldade que é de sobreviver, manter a folha, manter os compromissos, para esperar uma retomada gradativa. Porque as pessoas não vão imediatamente para uma feira ou para um evento tão à vontade e tão seguro quanto iam antes. Elas vão estar receosas, metade vai, metade não vai, metade do evento vai se utilizar esses recursos que nós estamos utilizando agora, a outra metade vai querer ir. Quer dizer, mas considerando que só metade indo, já é uma boa retomada. O brasileiro ele não conhece o Brasil. Talvez seja uma grande oportunidade de cada destino, de cada cidade, de cada estado, fazer a promoção do que ele tem de melhor no seu destino, para que as famílias elas possam entrar no interior do seu estado, conhecer os atributos, as características. E aí, quem sabe, a gente começa a reconhecer melhor o quanto tem aqui no Brasil que a gente não precisa esperar para ir para fora para conhecer. Então, vivemos em crise? Vivemos. Ela é dura? Ela é dura. É uma guerra que vai ter sequelas, sem dúvida. Se nós não tivermos o apoio do governo,
de ajuda financeira através de ninguém está pedindo dinheiro. O que o empresário quer é linhas de crédito, facilidades para poder prorrogar seus compromissos, para poder prorrogar o pagamento, para honrar seus compromissos. E esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui intensamente e com muito empenho, porque a gente sabe que essa crise pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas ela vai passar. E a hora que passar, com certeza a gente vai ter aprendido muito sobre ela, mas, no entanto, a gente pode aí ter um recomeço com muitas oportunidades. E a principal oportunidade, que eu acredito, é que o turismo doméstico ele vai ser o grande alavancador da economia. Quem é proprietário de pequenos empreendimentos e conseguir sobreviver nesse período, com certeza ele vai ter a oportunidade de retomar suas atividades a médio e longo prazo. E a gente tem que pensar na vida numa linha enorme. Não adianta pensar de que o mundo acabou agora porque a gente não pode sair de casa. Nós estamos num sacrifício, mas todos nós estamos num sacrifício. A gente tem participado aí dos protocolos, bares, restaurantes, centros de convenções, espaços de evento, hotelaria, parques temáticos, e é um trabalho que está todo mundo até colocando muito mais exigência do que é necessário, pela preocupação de que ele quer demonstrar e mostrar a segurança que o visitante pode ter na visita a um equipamento. Da mesma maneira, a gente tem que se preocupar com quem trabalha nesses equipamentos, que eles têm que estar também seguros de que eles não vão levar para sua casa nenhum tipo de contaminação. Essa é uma fase difícil para todos, mas é na crise que se cria muita união. E o que o Daniel disse é verdade. A gente nunca teve tanta oportunidade de se encontrar, de se debater entre sindicatos, associações setoriais, os convênios birôs, que são entidades de marketing promocional de um destino, como hoje. A gente tem feito isso constantemente. Além da Unidestino, nós temos também os convênios birôs da América Latina. A gente acabou de criar um grupo para trocar ideias também com o que está acontecendo em Buenos Aires, o que está acontecendo em Bogotá, o que está acontecendo no Chile, em Santiago. Ou seja, quanto mais a gente tiver informações, menos erros a gente vai correr, porque é novo para todos, mas cada um está vivendo uma fase diferente da outra. E o que a gente precisa aprender é por quem já passou por alguma fase, qual foi o aprendizado ou o erro, para a gente não cometer os mesmos erros. E essa unidade, e esperamos e torcemos para que as unidades governamentais, estaduais e federais também possam se unir para poder ter uma pauta única de sobrevivência de vida, do mercado, da economia. Se tudo entrar nos trilhos, né, com certeza a gente pode ter aí uma luz no final dele. Obrigado. Obrigado, Tony. Realmente, o turismo doméstico, eu vejo que é a nossa grande oportunidade agora. E antes de abrir a pergunta aqui para os jornalistas, eu queria saudar um pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Mas antes, queria saudar a Cláudia Coelho, que chegou aqui na sala. Cláudia é diretora comercial do Expo Center Norte, também outro pavilhão onde acontece as grandes feiras brasileiras. Saudar o Olivomar Macatrão, está lá em São Luís acompanhando a gente. Ibrahim Tatu, amigo de todos aqui na sala. Sérgio Junqueira, Daniel Wagner, Alexandre, nosso amigo de Ponta Grossa, do Hotel Planalto, que também é grande amigo seu. A Daniele Semerini, a diretora do Maringá Convention Bureau, Ana Branco, de Blumenau. Eu vou fazer o seguinte, a nossa dinâmica agora, a gente abriu espaço para as perguntas e já vieram 3 perguntas aqui. Primeiro eu vou fazer aqui o Sérgio Junqueira. Márcia, depois na sequência você, tá? Paulo Passos. E deixa aí aberto Vanessa, Cláudia, Adonai, para interagir com os nossos debatedores. Primeira pergunta do Sérgio Junqueira vai para você, Alexandre Sampaio. Ele está perguntando, Sérgio Junqueira Arantes, né, todos conhecem, da revista Eventos, Portal Eventos, Prêmio Caio. Ele pergunta a Alexandre Sampaio, o Ministério do Turismo anunciou que a Anvisa homologou ontem um protocolo que consolidou a partir das sugestões de diversas entidades e que nos próximos dias lançará o protocolo e um selo para ser usado pelas empresas que adotarem os princípios previstos nos protocolos de seu segmento. Você poderia nos adiantar algo mais sobre esses protocolos e sobre o selo? Não seria adoçado que, sei lá, municípios e estados promulgarem protocolos antes do governo federal lançar o seu? Os protocolos estaduais e municipais não deveriam ser complementares ao federal?
até saiu uma matéria, né, com o Damien, da GL também, que a gente deveria ter um protocolo único, né, Alexandre, para ser mais assertivo. Senão, cada um fazendo o seu protocolo, cada um inventar a roda, não adianta. Agora, se vier do governo federal, né, lógico, municípios e estados é onde acontecem os eventos, mas se tiver um decreto único, acho que seria mais assertivo nesse momento. Então, Alexandre, você responde aí ao Sérgio Junqueira. Bom, prazer estar com o Sérgio, o Ibra, todo mundo aí. O Adonai, para de circular, hein, Adonai? Sei que você está andando muito na rua, hein? Ele está bem, mas ele tem saúde de ferro, mas para de andar. Sonho de consumo, já passei pelo vírus, eu estou só com anticorpo. Já passei por ele, já estou livre. Ele está gozando da gente que ele já teve e agora está curado e está tudo certo, entendeu? Ele só teve um pequeno resfriado, olha só. Sangue italiano, isso aí. Gente, olha, respondendo ao Sérgio, eu diria o seguinte, realmente hoje o Bob nos anunciou numa live agora de manhã que ele estava só esperando a parte da hotelaria, que ele vai incorporar, já existe uma ratificação do selo da Anvisa, do aval da Anvisa em relação a que o Ministério possa consolidar. Nós pedimos, espero que o Bob atendeu, junto ao ministro Marcelo, que haja uma mudança na nomenclatura, então as agências de propaganda que eles contrataram para poder definir a parte da mídia, vai haver uma grande campanha de mídia de divulgação do selo. É importante, eu acho que tanto o Daniel quanto o Sandro o Tony vai concordar comigo que lá é importante, países do exterior estão esperando que haja um selo único no Brasil para que, eventualmente, os seus partners lá fora possam recomendar que voltem a viajar para o Brasil, voltem a fazer eventos no Brasil, porque é preciso um selo único, sim. Agora, é quase impossível. Uma coisa que me preocupou hoje de manhã foi que o Bob falou que não vai mais ficar à frente da pasta. Mas está vindo um servidor de grande capacidade, que é o William. O Bob falou que vai entregar o selo até o final da gestão dele nesse mês, depois ele muda para a infraestrutura. Eu até entendo por que ele está indo para a infraestrutura, porque é um setor vital nessa nova negociação que o governo está tendo com a base parlamentar. Então, a Secretaria de Infraestrutura é uma secretaria que todo mundo está de olho. Então, é melhor o Marcelo botar alguém de confiança dele lá. Por isso que o Bob está indo para lá, mas o William vai cuidar com muita propriedade, muita competência da finalização desse processo do selo. Eu diria que o selo, o segredo dele vai ser uma ampla divulgação, o menor nível de exigências possíveis, mas responsável. E é uma coisa que é inevitável, Sérgio, respondendo a tua pergunta, é que é inevitável que governos estaduais e municipais não queiram legislar complementarmente. Aliás, é da natureza da legislação que eles o façam. Eu só peço e reitero na primeira parte que eu mencionei, é que eles não o façam exageradamente, que eles não reinventem a roda, porque se estados e municípios passarem a ter a prerrogativa política e politizarem esse assunto e quiserem fazer do selo seu campo de batalha, nós vamos ficar com uma necessidade de tantos selos e tantos problemas que isso vai inviabilizar o negócio. Então, que eles sejam ponderados nesse processo. A gente falou com o pessoal do Furnatur para tentar, junto aos seus governadores, junto aos seus secretários, a Senditur pode ter um papel. Vejo a Senditur pouco se movimentando, mas eu acho que é importante a Senditur, que seriam os secretários municipais de turismo, tentar fazer com que os prefeitos também tenham menos assodamento nisso, vamos dizer assim. Então, eu acho que é prerrogativa do município do estado complementar, mas que não seja uma complementação exagerada para que não haja inviabilidade do processo como um todo. Eu diria que esse é o grande segredo desse processo da retomada agora. Muito bem, Alexandre. Eu vou passar para a Márcia fazer a sua pergunta, mas antes eu queria saudar a Mônica Bertin, que estou vendo ela aqui na tela, minha companheira de trabalho executiva da Bird. Vocês vão ouvir falar muito dessa empresa ainda nos próximos tempos aí. Márcia, sua pergunta que seja para um dos outros dois debatedores, tá? Márcia, seu microfone não está aberto. Já vamos liberar seu som, Márcia. Tá aberto. Gente, e agora? Dá para ouvir? Tá dando para ouvir?
ouvindo vocês, mas eu vou fazer a pergunta primeiro. Tá bom. Agora o som de vocês sumiu, mas eu vou fazer a pergunta primeiro. Eu tinha uma ideia de pergunta, mas depois ouvindo vocês, já me vieram outras perguntas. Eu quero cumprimentar a todos, boa tarde, minha estreia no Zoom, como eu tinha dito. Eu gostei do que o Tony falou. Eu acho que o ser humano, não adianta ninguém dizer que a gente não vai superar, porque o ser humano tem essa capacidade criativa, a capacidade de resiliência, e ele vai procurar uma forma de entretenimento, uma forma de diversão. Não dá para ouvir? Tá dando para ouvir, Takao? Ô, Márcia, dá para ouvir, mas ela está picotando. Acho que o sinal não está muito bom, eu acho, mas dá para ouvir, pode continuar. Ah, então tá bom. Sua pergunta é para quem, Márcia? A minha pergunta é para o Tony, tá? Ó, gente, para quem chegou depois, é só para saber, a Márcia é do site Um Luxo de Viagem. Tá escutando, Adonai? Você tem que levar ela para o trem de luxo aí da Serra Verde, né? Para Paranaguá. Pode fazer, Márcia. Lá no Dia dos Namorados, então, viu? Dia 12 de junho. Então, eu gostei muito, assim, eu gostei da explicação de todos, mas eu gostei muito do que o Tony falou, porque, inclusive, é aquilo que eu acho. Acho que o ser humano, ele tem essa capacidade de resiliência, que é maior do que qualquer crise. Se você olhar a história da humanidade, 350 mil anos de existência, e tudo que o ser humano já passou, isso é natural, é dele. E não existe nenhum aspecto político, ideológico que tire isso do ser humano. A pandemia é realmente uma tragédia humana, existe movimento envolvido em tudo isso, mas a gente, como ser humano, tem essa capacidade de lidar com essas perdas. Focando no turismo, eu acredito que quando tudo isso passar e a gente conseguir elaborar esse luto de uma maneira profunda, vejo isso até a curto prazo. Para os brasileiros que estão enfrentando o trade, que está enfrentando o problema dos estabelecimentos, e o consumidor final está enfrentando um problema de comportamento. Como é que ele vai se comportar agora? Como é que você vê a retomada do turismo? Eu pegar minha família para o hotel, eu andar de trem. Queria que você fizesse esse link entre o empresário e o cliente. E a dona... eu vou para o trem, se quiser eu já vou amanhã. Então, você já é o início da retomada. É com esse espírito do interesse em sair e desfrutar aí das belezas naturais, é que se inicia o turismo. E a hora que um inicia, gera segurança para o outro, que gera segurança para o outro. A retomada ela vai acontecer gradativa, mas está muito dependendo da política pública de saúde. Na verdade, a maior preocupação de todos aqui é não ficar doente e ir para uma UTI que não tem mais leito. É só isso. Que as pessoas vão pegar o vírus, que umas não vão nem sentir, as outras vão, é fato. O único problema de toda essa quarentena é que não há capacidade de hospital para todo mundo. Só isso. Por isso que os governadores já estão reavaliando de que uma cidade que não tem o mesmo problema que uma outra cidade, porque tem que ser comportada da mesma maneira. E finalmente, os governantes conseguiram enxergar isso. Em São Paulo, a gente está criando a zona verde, vermelha, amarela, assim como o Rio também já anunciou, porque aí a retomada ela vai sendo tipo tomar sopa quente, vai tomando pelas bordas, até que todo mundo consegue consumir a sopa. O nosso turismo é uma sopa quente. Ela vai ter que ir indo devagar pelas beiradas. O selo é apenas uma linha de educação. O selo não é ISO 9000, o selo não vai garantir a nenhum estabelecimento que ele é seguro ou não, porque parte-se do princípio que ele é seguro. Nenhum hotel vai abrir sem ter álcool gel, sem ter funcionário com máscara, restaurante, ninguém vai botar todo mundo numa sala de reunião com todo mundo grudado um no outro. Então, há um movimento de marketing para induzir as pessoas a se sentirem seguras a hora que elas percebem de que o estabelecimento está tomando os cuidados e precauções e que o visitante se sinta confortável.
o turismo ele retoma eu particularmente acredito que o turismo de lazer retoma com muita facilidade. Se não fosse isso, não estaria sendo impedido das pessoas descerem aqui em São Paulo para o litoral em pleno feriado. Estamos tendo um feriadão e tem muita gente descendo a serra e sendo impedida de ficar lá porque os moradores estão preocupados com toda a legitimidade deles. No entanto, há muita gente querendo sair, há muita gente querendo passear, há muita gente querendo se hospedar. O momento que isso aconteça é a hora que uma cidade começar a dar sinais de falar, aqui você pode vir porque não temos problema, os problemas aqui foram sanados. Gramado é um grande exemplo disso. O Gramado já abriu, né? Os hotéis têm lá suas restrições de 40%, 50% dos seus leitos, mas já começa a sinalizar. E o ser humano é isso mesmo que você falou, Márcio. Na medida que o ser humano perceber que já pode, ele vai. É igual luto, né? A gente passa por um período de luto, por uma perda de um ente querido, mas depois a gente vai retomando nossa vida. A gente vai retomando nossa vida, e vai retomando nossa vida, daqui a pouco nossa vida entra para a normalidade, porque assim é a vida. A história mostra todas as dificuldades que o ser humano já passou, que já enfrentou, e até as quarentenas que eles já viveram, né? Os israelitas ficaram 40 anos no deserto, e depois saíram e recomeçaram toda a sua construção de vida e de nação. Ou seja, é que a gente tem sempre uma visão de curto prazo da história. Mas na hora que a gente começa a mirar os outros destinos, como a Itália, como a Espanha, que já começam a abrir, as pessoas estão indo devagar, mas elas estão indo. É uma fase posterior à outra. Eu sou muito otimista com relação à superação dessa crise. Eu sou muito pessimista com relação à quantidade de empresários que vão ter muita dificuldade em retomar o seu negócio. No nosso negócio de Convention Bureau, tivemos que fazer uma grande redução dos convênios do Brasil todo, reduzir carga horária, reduzir salário, assim como todo empresário fez. Mas a esperança é de que, numa retomada, a gente volte a ter profissionais e que volte a ter gente. E gente empregada é gente consumindo, gente com renda. Mas as pessoas não estão endividadas. Qualquer passeio pequeno vale a pena, né? E existe muita coisa que você pode fazer com pouco dinheiro. E ir para o interior, ou visitar alguns parques, ou visitar alguns equipamentos culturais, já é o início de uma retomada. Então, é gradativo, sem dúvida, mas que volta, volta. Obrigado, Tony. Antes de abrir para o Paulo Posse a pergunta, eu vou abrir para a Adonai. Eu só queria... Calma, Adonai. Porque eu estou com outro compromisso e a gente não aguenta ficar quieto. Então, se eu puder me permitir... Não. E você vai falar, explicar o que é o seu trem, Adonai. Lógico que todo mundo conhece, né? Mas vamos ter uma audiência no Facebook e no YouTube, então seria bacana você falar, tá? Bom, primeiramente, veja bem o seguinte, né? Eu gostaria de colocar uma posição, até entrando naquela pauta que o Alexandre trouxe, a respeito da MP. O que acontece? A MP ela veio exatamente num momento muito interessante, era uma expectativa que você tinha, mas nós temos um instrumento desde 15 de novembro de 2017, com a edição da reforma da CLT, que é o lockdown. Certo? E o lockdown ele se parametriza com uma medida provisória, com algumas pequenas diferenças. Tá? O que acontece? O lockdown ele me permite eu suspender o contrato de trabalho por até 5 meses, a medida nos deu 2, ele não tem ajuda de dinheiro do governo, a medida ela nos dá até 70% do seguro-desemprego, certo? Mas o lockdown, da mesma forma, ele possibilita, ele imputa que, além dessa suspensão do contrato, ela te possibilita a suspensão do contrato por até 5 meses, mas ele te imputa que você defina uma ajuda de custo sem encargos sociais, porque o governo não vai te dar dinheiro nenhum. Então, por exemplo, hoje, quando eu dou 30% da remuneração do salário base do meu colaborador, e eu tenho aqui uma das atividades dos meus negócios que me arrebentou foi a área aeroportuária. Eu já demiti 400 pessoas em aeroportos. A Curitiba movimentava 500 mil pessoas por mês, está movimentando 18 mil.
Fechou ontem a lanchonete Jatinho, que tinha 45 anos de existência. Se você vê o depoimento da dona, você vai junto com ela para o cardiologista. Mas, então, o lockdown ele é um instrumento que a gente tem nas mãos, que se, por acaso, tiver algum imbróglio na continuidade da MP, né, ou alguma outra dificuldade, nós temos condição de aplicar. Ele permite a suspensão do contrato por até 5 meses, só que os benefícios têm que ser levados juntos. O que é benefício? É vale alimentação, é plano de saúde, é alguma coisa que tenha dentro da convenção coletiva, né? E tem uma particularidade fundamental, e por isso que eu estou provocando, porque a Cássia está aqui conosco, a Cássia é a executiva lá da nossa fundação. Qual que é a obrigatoriedade do lockdown? Que você tem que dar capacidade técnica por EAD. Tá? Então, hoje, oi Cássia, hoje nós já desenvolvemos o EAD, nós estamos em julho, não retroagimos a nossa data, vamos estar lançando mundialmente, tá? E abrimos aí, fizemos uma reunião de emergência e o nosso conselho da Fundação abriu para todos os segmentos da economia. Então, são vários cursos que existem, né, dentro da área de hotelaria, da área de eventos, mas principalmente da área de higienização, que é o nosso grande foco, mas é o que está bem atrelado ao nosso dia a dia. Né? Veja, eu estou com o meu trem parado desde o dia 20 de março, Morretes está em lockdown, porque a cidade tem 10 mil habitantes, não tem nenhum caso, mas também só tem um hospital e não tem respirador. A gente fez uma campanha com uma ONG de lá, fazendo alguns exames de sangue em moradores, dando máscara, algumas coisas que são possíveis, mas o prefeito está vendo os restaurantes quebrarem uma série de coisas, mas como eles entram em estado de calamidade pública, situações emergenciais, politicamente, para ele é mais interessante ele deixar a cidade parada do que receber gente de fora. Nós estamos aí programando para o Dia dos Namorados o nosso jantar de luxo, limitado a 50 pessoas, com todas as exigências. Fizemos o processo de sanitização. Nós temos dentro do grupo empresarial nosso, além de uma cartilha e de toda a informação e a formação sobre todo o aspecto de higienização, a possibilidade, inclusive, de acessórios, como tapetes de prevenção, como termômetros, como perspectivas com higienização de atomização. Eu estou fazendo a higienização de todos os carros fortes da Brinks, certo? Então, tem segmentos que as coisas se incrementaram, mas realmente, Tony, a maior preocupação que a gente tem é com a sobrevivência empresarial, mas no nosso segmento de turismo, e o Takao é uma testemunha bem forte nisso que eu vou falar agora, é a cabeça do nosso empresário. Porque, por exemplo, quando, nos idos de 2005, 2006, não lembro mais, a gente trouxe o Copimoc para Curitiba e foi o maior evento internacional que a cidade recebeu até hoje, com mais de 200 países, mais de 5 mil pessoas, tinham 20 idiomas oficiais, né? E conseguimos trazer para Curitiba naquele momento. Qual foi a primeira coisa que o empresariado da hotelaria fez? Triplicou as taxas. Então, a nossa grande preocupação é fazer uma conscientização empresarial que o seguinte, negócio só tem 2 tipos. O é muito de pouco, o é pouco de muito. Se eu quiser montar uma concessionária de automóvel, de Land Rover ou de Mercedes-Benz, eu posso vender um carro por mês, paguei meu custo. Se for de Fiat Mille, eu tenho que vender 50. Então, é a mesma coisa. Eu posso ter um outro... Nós não estamos falando de luxo, né, Márcia? Luxo é uma outra coisa, e eu já até tirei a palavra luxo do meu vocabulário. Hoje eu uso personalização. Porque luxo, às vezes, até é uma coisa pejorativa. Então, serviço personalizado, todo mundo quer, né? O luxo, às vezes, ele pode ter uma outra característica. Eu, quando lancei o trem de luxo, eu tomei porrada de tudo quanto foi lá, tive que mudar a cara do produto e chamar de trem personalizado. Mas, enfim, voltando à vaca fria. Então, o que nós temos que entender? É essa conscientização do business, certo? Por quê? Se, de repente, o cara diz, todo mundo só vai fazer turismo no Brasil, dólar a 6 conto, eu vou fazer
o seguinte: o meu restaurante vai cobrar, cobrava 10, vai cobrar 20, o meu hotel cobrava 200, vai cobrar 400, o meu transfer era isso, eu tenho que tirar o meu atrasado. O lado não pode ser esse. A gente tem que, né, e parabenizo, acho que não sei se foi o Tony ou o Daniel que falou do espírito de associativismo, e realmente o associativismo ele é fundamental nisso, né, Alexandre? A gente que vive CNCs, federação, etc. e tal, é a gente tentar no nosso povo, no nosso pessoal do business, levar essa conscientização, porque nós temos um país, né, com todo o potencial. Eu lembro que sempre nos dados estatísticos eu usava a igreja de Notre Dame, que recebia 10 vezes mais sozinha que o Brasil inteiro, né? Então, nós temos um potencial gigantesco, né? Em todo o país, em todas as nossas esferas, com essa costa maravilhosa, com uma série de produtos já prontos. O que precisa melhorar é a cabeça do nosso empresariado. Entender que nós não somos açougueiros no mau sentido, nós não estamos aqui para carnear o nosso cliente, nós estamos aqui para oferecer para ele a melhor parte da carne numa condição de qualidade e numa condição de desenvoltura. Então, veja, tem como capacitar, a Cássia está ali, hoje nós temos um YouTube da FACOP, fazendo tudo de graça, porque é fundacional, cobramos as coisas que são de custo, certo? Então, determinadas situações são colocadas, estamos fazendo um trabalho social mundial através da World Federation, que, mais uma vez, o burro aqui está carregando nas costas. Enfim, sempre tem uns caras que nem nós aí, né, Alexandre, que tem que estar carregando essas federações, né? Mas a gente é teimoso e vai, né? Então, hoje a gente lançou aí estaremos em julho lançando o Portal Mundial, em outubro, lá na ISA, em Chicago, que eu espero que continue até agora, vamos estar lançando para o mundo todo em 13 idiomas, e já tem muita ferramenta disponível, tá? Para todas as áreas, e a gente busca lá a ponta. Mas, desculpe a intromissão, desculpe, foi muito legal a gente estar junto, conversando, ouvindo aí cabeças pensantes de uma forma tão bacana, tão inteligente, tão aberta, mas eu acho que tem ferramentas que, às vezes, a gente nem se apercebia, estavam nas nossas mãos, e o lockdown é uma ferramenta que nós não podemos esquecer. Todo mundo que tiver um vínculo trabalhista formal, e se a MP não se postergar, existe um instrumento que é o lockdown. Apenas terá que estar amarrado à obrigatoriedade da formação gratuita do profissional dentro do setor que ele esteja. Obrigado. Obrigado, Adonai. É sempre uma aula, né, gente? Vocês estão vendo, a gente ouviu a Adonai Arruda, né? Eu tive o privilégio de ser o vice-presidente da Federação dos Convention Bureau quando a Adonai estava à frente, e sempre uma alegria estar com a Adonai e sempre aprendizado. A gente aprende muito com ele, como estamos aprendendo aqui com nossos 3 debatedores também, que são grandes líderes aí da indústria de turismo e eventos do Brasil. Paulo Passo, eu passo para você, então. Sobrou para perguntar para o Daniel Galante, então, a sua pergunta. Depois, na sequência, só para vocês se organizarem, Vanessa Martim, nossa presidente Iraclésia, fazer a pergunta, tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria apenas fazer um comentário. Os nossos 3 debatedores aqui falaram da importância das associações, que está todo mundo se falando. Eu, como executivo, diretor executivo de uma das entidades, eu queria assinar embaixo isso. A gente nunca se falou tanto. Não só as associações, como os pavilhões, os principais players. Na realidade, estamos todos nós trabalhando por um bem comum. Então, e numa situação que nenhum de nós nunca passou. Então, como trabalhar junto? Como sobreviver? Como, a palavra é sobreviver desse processo e sairmos, quem sabe, melhores. Aprendermos com isso. E talvez a melhor forma de fazermos isso é trabalhando todos juntos, entendendo, agregando inteligência a isso. E se você me permite, Takao, vou aproveitar, antes de fazer a pergunta para o Daniel, assinar embaixo uma coisa que o Tony falou, que é a importância da associação. Abraço, no meu caso, a gente vem crescendo numa taxa aí significante. Eu faço usar um termo antigo, um chamamento público, para que as empresas participem das suas associações.
Nós somos, como o Tony falou, o braço que acaba defendendo as grandes empresas, as pequenas e médias empresas, junto ao governo e junto a todos. Isso que a gente está fazendo agora é um grande exemplo, disso. Eu dou um exemplo muito de um condomínio, de um prédio, né? Então você vai lá e paga seu condomínio. Bacana, você exerceu o seu direito e a sua obrigação de pagar o condomínio. Mas se você não participar da assembleia do condomínio, o seu principal direito você não está usando, que é o seu direito à voz, o direito de passar a sua inteligência para aquele condomínio, de dar a sua informação para que o seu condomínio melhore. Então, eu chamo as empresas que participem das suas entidades, porque isso talvez seja uma das formas de a gente estar trabalhando junto. Daniel, sempre um prazer falar com você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Protocolo, para mim, é um sinônimo nesse momento, uma palavra chamada segurança. Protocolo e segurança são palavrinhas que estão trabalhando ali intimamente. Você, como o BRAF, União Brasileira dos Promotores de Feiras, vocês representam, salvo engano da minha parte, 70% das grandes feiras do Brasil, algo talvez até maior. Eu creio que até o número seja maior. Portanto, as pessoas acabam até copiando muito do que as promotoras de feiras filiadas ao BRAF acabam fazendo, porque criam um certo norte. O que é o BRAF, para quem não sabe, está fazendo hoje em dia, em termos de protocolo? O que vocês estão hoje em dia sugerindo ou determinando, enfim, de protocolos de segurança para as feiras, para que o público visitante, o patrocinador ou o expositor e o próprio pavilhão se sintam seguros, porque a palavra hoje é a pessoa se sentir segura para ir em determinado lugar. Oi, Paulo. Esse é o tema mais importante, eu acho, hoje, é a segurança. E os protocolos são o que vai dar segurança para todo mundo. A vantagem da UBRAF hoje ela é formada por muitas empresas, e dessas empresas, muitas são multinacionais de vários países do mundo. Então, a gente conseguiu compilar as informações que tem em todo o mundo, todos os países estão usando, o da Alemanha, a França, da China, dos Estados Unidos, e essa compilação de informações de todos os protocolos que estão no mundo foi a base do protocolo que a gente está sugerindo e discutindo junto com o governo. Seria muito importante que a gente tivesse um protocolo único nacional, porque facilitaria a vida de todos os expositores e todos os visitantes e todos os nossos clientes, porque é muito mais fácil você ler um protocolo e saber que ele vale para todo o país. Nós sabemos que vão ter algumas questões municipais ou estaduais que vão fazer alguns acréscimos nesse protocolo, mas o ideal é que a gente tenha um protocolo, a base dele seja única, porque isso vai dar segurança para todo mundo. Esses protocolos que estamos apresentando no Brasil hoje, eles são até mais, abre aspas, restritivos do que o que está sendo feito no mundo. Eu acho que as empresas todas, quando participaram desse processo, elas estão pecando no excesso, mas com o objetivo de ter muito mais segurança e garantir a continuidade do negócio. E todo mundo está trabalhando junto, investindo tempo, investindo dinheiro, se prontificando a fazer uma série de ações que vão gerar custos, mas que vão fazer o evento seguro. Então, quando a gente tem um evento seguro, e aí vem uma outra etapa, que é uma etapa que a gente vai precisar muito apoio não só dos nossos membros, mas do governo também, que é para divulgar esse protocolo e demonstrar que esse protocolo é seguro, para que as pessoas tenham confiança em viajar e usar os nossos serviços. Todo mundo falou aqui o turismo local. O turismo local é ótimo, as pessoas hoje estão proibidas de sair de São Paulo, todo o governo fazendo campanha, não saia de São Paulo para aproveitar o feriado, o que tem uma razão, e hoje, neste momento da pandemia, tem sentido, mas no momento seguinte, vai ser muito importante mostrar para todo mundo que é seguro viajar sim. Você tem que ter algumas preocupações, a máscara provavelmente vai ser um item obrigatório durante um bom tempo, aqui ninguém está usando, porque cada um está na sua casa, então está todo mundo seguro, mas se nós fôssemos sair de casa, nós precisaríamos estar usando a máscara, não é confortável, eu não gosto, provavelmente nenhum de vocês se sente confortável com a máscara, mas ela é importante e nós vamos usar. Então, a importância desse protocolo, a importância dessa comunicação de segurança é o que vai fazer o nosso mercado retomar. A hora que as pessoas se sentirem seguras, conhecerem o protocolo e falar, eu posso viajar, eu posso me deslocar, porque está sendo feita uma série de medidas que me dão segurança,
o nosso negócio volta, como o turismo volta. E o turismo volta porque as pessoas vão precisar sair de casa, os eventos voltam porque as pessoas vão precisar fazer negócios, e o evento é um local de negócios, e as pessoas precisam, como o Tony falou, conhecer pessoas, encontrar as pessoas. O ser humano é relacional. O que mais está enlouquecendo todo mundo é ficar em casa e não poder se relacionar com outras pessoas. Óbvio que você está se relacionando com a sua família, mas você sente falta das outras pessoas. Então, no momento seguinte da quarentena, e a gente vê isso, no dia que a Espanha abriu, todo mundo foi para a rua, gente que nunca correu foi para a rua para correr, porque ele queria sair de casa e ele queria fazer exercício. Isso vai acontecer no Brasil, vai acontecer em todo lugar. Então, o turismo volta, ele volta forte, os eventos voltam, eles voltam forte. Vai ter algumas mudanças, vão ter algumas mudanças, é um novo normal. Eu acho que as tecnologias vieram para ajudar e elas vão continuar. O que nós estamos fazendo hoje, todo mundo na sua casa, fazendo uma reunião, discutindo um assunto sério, se tornou uma realidade. Antes parecia uma coisa impossível, todo mundo tinha que se encontrar, marcar uma reunião. Hoje vai ser muito mais comum esse tipo de reunião. Vamos ter muito mais home office. Isso tem um lado bom, e eu acho que isso também fortalece os eventos, porque a hora que as pessoas tiverem mais home office, o local que as pessoas vão ter para se encontrar vai ser mais ainda os eventos, porque ela vai ficar trabalhando muito mais dentro de casa. Então, na hora que tiver o evento, vai ser a hora que ela vai ter a oportunidade de conhecer novas pessoas, conhecer novas coisas e se relacionar. Então, o momento seguinte, eu acho que o turismo vem forte e os eventos vêm forte. Óbvio, com calma, tem que aguardar as liberações. O grande referencial para as liberações é a disponibilidade de UTI. Nós sabemos que o fator de preocupação é você chegar no hospital e não poder ser atendido por falta de disponibilidade, e é por isso que estão sendo tomadas todas as medidas de restrição, né, toda essa quarentena, porque a gente tem que garantir que o sistema de saúde público e privado não entre em colapso. Mas tão logo a gente consiga controlar, essa curva diminua, tendo hospital, a gente vai ter segurança para sair, voltar, e graças a Deus, em breve vão estar todos de volta. O difícil é algumas empresas sobreviverem esse momento, porque ninguém estava preparado, ninguém tinha caixa, e é muito difícil você ficar com zero de receita por um período. Obrigado, Daniel. Daniel sintetizou muito bem essa pergunta que o Paulo fez. Realmente, né, se a gente não tiver recursos, né, como é que as pessoas também vão participar dos eventos e tal? Eu vou, antes da Iraclésia, me permitir, eu vou abrir para a Cláudia Coelho, a diretora comercial do Expo Center Norte. Olha que privilégio, gente. A gente tem na sala 2 executivos dos 2, digamos assim, principais espaços de feiras do país. São Paulo Expo, da GL Events, e Cláudia Coelho, do Expo Center Norte. Quem já não foi em feiras nesses 2 pavilhões, né, gente? Então, eu acho que nesses 2 pavilhões, eu vou dizer assim, uma grande parte da economia que é movimentada pelo setor de eventos passam por esses 2 pavilhões no Brasil. Cláudia, pode fazer, fique à vontade de fazer a sua pergunta, e fique à vontade, qualquer um dos 3 debatedores ou quem está na sala, para poder responder a Cláudia, tá bom? Cláudia, você... Obrigada. Porque eu preciso me retirar, tá ok? Um abraço. Adonai, muito obrigado pela participação, e depois da volta, vamos todo mundo passear no seu trem. Vamos sim, eu vou também. Obrigada, Takao, pela oportunidade, boa noite a todos. E eu gostaria de fazer a pergunta para os 3, né, para o Alexandre, para o Tony e para o Daniel. Né? A gente está vivendo um momento de muita insegurança, muita incerteza e sentimentos não tão positivos. Então, eu queria inverter um pouco a situação, eu queria saber de vocês quais são os pontos positivos que vocês acham que essa situação que a gente está vivendo vai trazer para o nosso setor. Me permita... Só um minutinho, Alexandre. Vou pedir para as pessoas serem bem breves, né, nas respostas, tá bom? Não, mas está uma delícia aqui ouvir vocês falando, viu? Uma aula realmente. Privilegiados são os que estão nos acompanhando aqui nessa live, pelo Facebook, pelo YouTube. Estou aqui com a Letícia do meu lado, aqui, assistente do Convention Bureau. Ela está maravilhada, né, com os comentários de vocês, viu, gente? Sendo objetivo, então, eu responderia da seguinte maneira. Eu acho que essa experiência que nós estamos vivendo vai ser muito mais convergente no sentido de apoio mútuo de todos os setores em prol dos eventos. Então, por exemplo, basicamente eu alteraria, quando tinha um evento em São Paulo ou no Rio, você tinha a promotora do evento que procurava um hotel para fazer o acordo de participantes, etc.
Então, os hotéis ficam numa perspectiva muito de espera. Eu acho que agora não. Eu acho que todos agora temos interesse em trazer eventos para a nossa cidade. Então, os hotéis vão ter um processo de, sabendo o calendário, divulgarem na sua rede de clientes, incentivarem a que as pessoas se desloquem para aquele destino, visando participar do evento. Então, eu diria que haverá uma rede convergente de todos os setores da economia, né, todos os setores do turismo, alimentação e hotelaria principalmente, no sentido de incentivar a sua base de clientela para que venha para aquele evento, seja em qualquer cidade do país ou em qualquer local. Em suma, eu percebo que vai haver uma junção de esforços no sentido de potencializar a realização dos eventos e que mais público compareça e que se incentive mais essa prática. Terminando, vou até falar uma coisinha aqui. O Adonai está certo, a portaria, uma das cláusulas da CLT permite isso, mas o Adonai que não me ouça, ele saiu, mas é o seguinte, hoje o negociado prevalece sobre o legislado, então não necessariamente precisa dar treinamento, depende do acordo sindical que você fez. Às vezes você pode suspender sem dar treinamento, mas o treinamento do Adonai é prime, é fantástico, vale a pena fazer. Próximo, Daniel. Eu estava esperando o Tony por respeito, mas já que você me chamou, eu vou. Ordem alfabética. Eu acho que o que a gente aprendeu neste momento é exatamente o cooperativismo. Eu acho que todos têm trabalhado junto para um bem comum. E eu acho que hoje nós estamos trabalhando, Cláudia, você que fez a pergunta, você é minha concorrente direta, e a gente tem trabalhado e discutido muito sobre todos os procedimentos, sobre processos, sobre como nós vamos retomar, como juntos nós podemos trabalhar junto. O Paulo Passos, que fez a pergunta, ele representa a Associação de Montadores que trabalham, que são um dos elementos chaves do nosso negócio, e que algumas vezes a gente está numa zona de conflito, porque nós temos regra que eles gostariam que fossem diferentes, eles querem fazer coisas que a gente não quer que eles façam, porque é natural do negócio, mas nós estamos hoje juntos, trabalhando para buscar uma solução comum. Então, não existe concorrência, não existe disputa, todo mundo está focado no mesmo objetivo. Então, promotor, montador, o local do evento, o expositor, todos estão trabalhando junto. Não tem trabalho junto com o Convention Bureau, com a CNC. Então, assim, o que a gente ganhou todos entenderam que nós precisamos trabalhar juntos, porque o nosso objetivo é o mesmo, que o evento aconteça, que seja um sucesso. E com todos trabalhando juntos, vai ficar muito mais fácil para todo mundo. Eu acho que esse foi o aprendizado, e eu acho que isso nós já ganhamos, ninguém mais tira de nós. E do ponto de vista pessoal, eu acho que o que a gente aprendeu foi conhecer a nossa casa, nossa família, né, o dia a dia, a rotina de coisas que a gente não dava tanta importância, porque a gente estava muito envolvido com o mundo externo. E a gente aprendeu a trabalhar dentro do mundo interno. Hoje a gente tem nossas atividades que não pararam, a gente está a pleno vapor, até muito mais do que antes, porque no intervalo de uma reunião a outra tinha um táxi, um avião, um transporte. Hoje não tem mais nada, a gente conecta uma reunião na outra, mas mais do que tudo isso, acho que a gente dá uma parada para repensar também nossos valores pessoais. O quanto energia a gente gasta em assuntos que não precisava ter gasto um dia inteiro para cuidar, e hoje, dentro dessa tecnologia, a gente consegue resolver todas as coisas em menos de uma hora em qualquer live, em qualquer reunião, em qualquer chat. Então, o aprendizado do ponto de vista pessoal é uma revisão interior sobre nossos valores, nossa conduta e o apoio maior ao entendimento da própria família. Quer dizer, o quanto a gente consegue acompanhar o crescimento dos nossos filhos, o relacionamento que a gente tem com nossos companheiros, nossas companheiras, e a partir daí a gente pode, de fato, retomar nossas atividades, mas sem perder e sentindo muita falta de como estávamos em casa. Então, quando a gente fica de férias, a gente volta a trabalhar, a gente começa a ter saudade das férias, pelo convívio da família. Essas férias é muito longa. Com certeza, a nossa retomada vai fazer com que a gente sinta muito mais falta ainda do momento que a gente podia almoçar com a família, jantar com a família, ter os intervalos entre um trabalho e outro e brincar, ou seja, também vale a pena, temos que tirar proveito de tudo, né? E um dos proveitos que a gente pode ter tirado dessa situação tão difícil e calamitosa para o mundo todo é que a gente pode rever um pouco também nosso dia a dia e dar mais importância ao tempo que temos para cada coisa. Então, a gente acelerou muito
as nossas atividades. Se não tivéssemos em crise econômica, com certeza estaríamos lançando diversos produtos se a gente estivesse nessa mesma condição de atividade dentro de casa. E a gente está ganhando tempo e ativando muita coisa rápida. Então, vale aí o entendimento. Por exemplo, a minha equipe, nós temos reunião toda segunda-feira de manhã. É muito melhor a gente fazer pelo Zoom, de manhã, antes de todos saírem de casa, definimos a estratégia da semana e depois cada um vai para o seu trabalho, para a sua atividade. Ninguém precisa acordar às 7 horas da manhã para estar no escritório às 9, para ter uma reunião das 9 ao meio-dia. Olha quanto a gente vai aprendendo a ganhar tempo, para usar esse tempo para outras atividades produtivas. Então, sempre aprendendo. A gente não... É um eterno aprendizado à vida. E essa situação nos faz rever muita coisa. Obrigado, Tony. Vou para a última pergunta, então. Tem várias perguntas vindas aqui pelo Facebook, uma delas do Júlio César Urban, mas por conta do tempo limitado. E, Iraclésia, de repente eu vou pedir pela pergunta que você está fazendo, você me mandou aqui o rascunho, eu vou pedir para Mônica Bertin responder, que ela é craque em captação de patrocínios. Mas antes, eu já vou falando para os 3 debatedores que nós vamos, na sequência, para as considerações finais, em até 60 segundos para cada um. 1 minuto. Já vou ensaiando aí. Iraclésia, com você, então, a pergunta. Tá. A pergunta seria para o Daniel, sem problema nenhum, tá, Daniel? A amiga vai responder super bem. Eu só queria deixar, porque daí eu não vou voltar para a gente poder ganhar tempo. Alexandre, você falou muitas coisas legais, a gente fica com esse bate-papo gravado, né? A gente vai rever porque não consegue, mas uma coisa me chamou muito a atenção, que é a questão de se fazer ouvir e em seguida você poder exigir. E aí entra naquilo que o Tony fala, que é a questão das associações setoriais, né? Da importância que elas têm de buscar ações macros, de representar os setores. Então, essas são falas. Tudo que vocês falaram, super bem, mas é algo que realmente marca. O Adonai, gostei muito do pouco e pouco do muito, ele está super certo, eu acho que é isso mesmo. Daniel, você falou da questão de ciclo de eventos, que a gente tem 1 ano para trabalhar normalmente com agenda, com preparar o nosso parceiro. Eu digo isso porque, além de presidente do Convention, eu sou gestora de uma associação ligada ao segmento agro, fazemos grandes eventos, locamos para terceiros. Maringá tem alguns espaços bacanas, e aí vem aquela pergunta, né, da questão do patrocinador. Tudo que vocês falaram está dentro do nosso contexto, mas a confiança do patrocinador. Eu estou com uma feira que seria em maio, estou dando aí o meu exemplo, que seria em maio, enorme, cheia de contexto, e ela parou. E muita coisa negociada. E aí a gente vai viver um novo momento, né? Um novo recomeço, um novo olhar de um monte de coisas. E a pergunta que eu deixo na visão de vocês, né, depois vocês podem responder isso por e-mail, mandar uma mensagem, mas da amiga que vai responder, é assim, como a gente trabalha esse patrocinador para que ele não, né, para as empresas que puderem, forem investir, para elas estarem conosco, continuar, porque essa é uma ponta extremamente importante para a gente fazer o resto da cadeia e de insumos dos eventos que a gente faz e que tenta fazer da melhor maneira possível. Então, para fechar, um agradecimento super especial aos 3 debatedores, super valeu, tá? E a você, Takao, sempre muito disposto a contribuir com a gente. Obrigada. Iraclésia, antes da Mônica responder, ela vai pensando, eu quero que você fale melhor da Expo Engá, sabe? Você tem uma plateia aqui tão ilustre e grandes promotores de feira, na verdade, são as pessoas que recebem as maiores feiras do Brasil. E Maringá, gente, não é brincadeira. O Tony sabe, a Iraclésia é uma grande liderança feminina, não só feminina, liderança empresarial na cidade. Ela comanda uma sociedade rural. Quando eu falo sociedade, você já vem à mente aqueles grandes fazendeiros, tá? Criadores de cavalo, de gado. E a Iraclésia, na Expo Engá, que é essa feira que ela comanda muito bem, põe 500 mil pessoas em 11 dias de evento, shows com as principais atrações. Iraclésia, vou deixar você falar o que é Expo Engá para ficar todo mundo com vontade de vir quando for em novembro agora. Bom, a gente tem uma feira agropecuária, mas uma feira agropecuária mista. Então, a gente trabalha gastronomia muito forte, entretenimento muito forte, coisa que o Tony não quis compartilhar conosco, o Alexandre Pires, né? Ficou morrendo de vontade, foi embora. A gente tem muitos eventos técnicos. Então, assim,
pensa em vários eventos que acontecem ao longo do ano, Alexandre, que é o Centro de Eventos, o Transamérica e tantos outros centros de eventos aí em São Paulo, a gente tem um mix acontecendo em 11 dias. Claro que durante o dia o foco é mais global, a gente tem parque de diversões, a gente tem animais, então é uma feira que a gente faz uma geração de empregos, para vocês terem uma ideia, entre empregos diretos e indiretos, e tudo aquilo que atende a esse evento, em torno de 10 mil empregos. Tá? Que você trabalha com equipes 24 horas de limpeza, segurança. Então, ela tem de 8 a 10 meses de planejamento, e a gente vai fazendo em etapas. A partir de final de janeiro e fevereiro, começam-se todas as contratações e programações. É um grande evento em 11 dias, agregando vários segmentos. Então, o que a gente está nesse momento? A agonia do setor, né? Porque os hotéis lotavam, as pessoas que são prestadores de serviço, o comércio local, né? Que tem toda uma infraestrutura direcionada. Então, gente, a gente é sofredor juntos nesse momento. Saímos de 100% a zero de faturamento, porque todas as estruturas... É um parque de exposição, mas por ser em Maringá, viu, Tony? Você que veio aqui... A gente tem uma arena de shows e rodeio, que é uma arena coberta, ela é a única na América Latina com a mesma configuração, pavilhão de indústria e comércio. A gente tem muitas estruturas, né? E aí, é claro, que fora os eventos que a gente realiza, que são nossos, a gente tem todos os parceiros que realizam eventos e que até agosto, assim, até julho, a gente não tem nada, cancelamos tudo. Agosto a gente está stand-by, a feira está adiada para outubro e os eventos todos a esperar. Então, nesse momento, a gente está a zero. Mônica, você vai responder, então, a Heraclésia, a questão dos patrocínios. Tudo bem, Heraclésia? Oi. Antes de mais nada, agradecer o Takao pela participação aí dessa live, que está sendo muito instrutiva, eu acho, para mim, para todo mundo. É importante que a gente saiba o que está acontecendo no mercado e até para responder a sua pergunta e ajudar um pouco, eu acho que a gente tem que ouvir um pouco de cada um, que cada um está fazendo e se prontificando para ajudar o mercado, né? Bom, falando um pouco aqui da parte comercial, que eu acho que é o foco maior assim, que eu estou envolvida ultimamente, o que a gente tem percebido, assim, que eu tenho sentido no mercado, que a gente, hoje eu trabalho com uma cesta de eventos, né, onde a gente faz um match de projetos que existem patrocinados aí no mercado junto com o cliente. Então, hoje a gente está tendo mudança dos dois lados, tanto do lado de cá dos projetos, né, que usam das estruturas, dos serviços, etc., no mercado, quanto no cliente. Porque do lado de cá do cliente também, o que a gente está percebendo é que no primeiro mês houve uma mudança muito grande, onde tudo parou. Então, a gente entrava em contato com os clientes e o que a gente ouvia é, olha, estamos aguardando as orientações. Então, mês de março, praticamente, o mês de abril, era isso que a gente estava ouvindo do cliente. Mas o que a gente tem aprendido um pouco é que, com essa crise, no meio de uma crise, até numa live que eu assisti aí recentemente do Cortella, o que a gente pode perceber é que a crise ela sempre traz um repensar, né? Então, depois de uma crise, a gente sempre tem um momento muito grande de criatividade aí do ser humano para que a gente possa aprender a lidar aí um pouco com as novas variáveis, porque a gente vem de um momento aí que a gente acaba entrando numa zona de conforto. Então, eu não lembro quem que falou um pouco aí da digitalização, acho que foi o Tony, não estou muito bem lembrado, mas é que a gente tem que reaprender como é que a gente vai se colocar aí no mercado para oferecer o nosso produto para os clientes, né? E de forma também que o cliente possa entrar nos nossos projetos. Então, eu acho que neste momento a gente está reaprendendo aí um pouco a entender
essa digitalização, né? Agora, recentemente, vamos falar do mercado de show business. A gente está vendo que está todo mundo migrando aí para lives. Tem uma overdose aí de live. Eu até brinquei esses dias que eu não aguento mais assistir live de show. Porque, de repente, a gente acha no começo, pô, que legal, vou assistir uma live aqui, outra ali e tal. Mas tem uma hora que fica chato e a gente começa a ver até que tem algumas lives que as pessoas não estão nem preparadas para fazer o merchan que elas estão se colocando ali, que é uma nova forma de remuneração desses artistas também. Mas você vê que tem artista que não está preparado para isso. Então, eu acho que tem um pouco aí de aprendizado. Eu acho que a primeira coisa é essa parte da tecnologia, que os eventos vão ter que passar por essa etapa da tecnologia, né? Eu vejo aí as reuniões que a gente tem feito, a gente tem até brincado, o Takao tem participado, inclusive, dessas reuniões, a gente percebe que as reuniões ficam até mais produtivas, porque quando você entra numa sala de reunião, todo mundo marca a sala de reunião, reunião atrasa, né? São 2, 3 horas de reunião, você senta lá, o papo ele sai um pouco do foco, e agora o que a gente percebe é que quando a gente vai para o Zoom, tanto para a ferramenta Zoom quanto para o Hangout, a gente percebe que a coisa se torna mais produtiva, mais objetiva, né? Então, a gente tem que aprender mais a utilizar essas ferramentas para levar produto melhor para o cliente lá na ponta, né? Eu acho que isso é uma necessidade. A segunda necessidade que a gente vê é que o patamar de preço que a gente vai oferecer para o cliente vai mudar. Também alguém falou um pouco disso, né? Eu li há pouco tempo atrás, falando aí do mercado aéreo, né? Falando que as companhias diminuíram. Neste momento, a gente vê aí os preços das passagens muito barato caindo, mas que o segundo semestre as companhias o custo das passagens aéreas vão aumentar muito, porque você vai ter aí lugar sim, lugar não, lugar sim, lugar não, e que isso vai fazer com que o custo aumente. Bom, a gente começa a pensar, poxa vida, tudo vai aumentar então, porque vai estar todo mundo, né, com essa situação de certa forma no seu negócio, né? Mas eu acho que a gente também tem que repensar a nossa tabela de preço que a gente vai oferecer para o cliente, para que a gente possa atrair o cliente também. Porque o cliente também está do outro lado com uma dificuldade, tem uma verba menor mercadológica, uma verba menor de publicidade, ele vai ter que escolher aonde ele vai entrar. Então, eu acho que tem esse olhar aí também que a gente vai ter que dar para o cliente. A gente tem que entender um pouco mais, eu não sei se eu estou sendo clara na minha resposta, mas eu acho que tem um momento aí também da gente entender o que mudou no mundo, e a gente tem que entender um pouco mais também, estar mais próximo do cliente para ver como é que a gente vai poder estar ajudando esse cliente. E agora eu passo um pouco para o Daniel responder também. Daniel, só para organizar aqui, a gente já vai para o encerramento. Eu queria que você encerrasse, respondesse a parte da Iraclésia e já fosse para a sua consideração final. Depois fala o Alexandre, depois o Tony. A resposta eu vou dar 1 minuto e as considerações mais 1 minuto para você, Daniel. Mas antes de mais nada, gente, eu queria agradecer, senão eu acabo esquecendo no final, que eu estou sendo recebido aqui, anfitrião VQV Eventos, nosso amigo Michel Tamura, ele que está possibilitando a live aqui a partir do estúdio dele. Agradecer também ao Tatsuro e ao pessoal da Fresarim Eventos lá de Londrina, que está conduzindo essa live, tá? Agradecer Eduardo, José Mário, muito obrigado. Agradecer toda a equipe do Convention Bureau, a Yara, a Letícia, que está aqui do meu lado. E vamos lá, então, Daniel, 2 minutos para você, depois Alexandre e Tony 1 minuto, e a gente vamos dar um tchau todo mundo. Obrigado, Mônica. Obrigado, Iraclésia. Eu acho que essa questão do patrocinador, a gente tem 2 momentos. Tem o primeiro momento, que, como a Mônica falou, que é o dia seguinte onde tudo parou, onde o patrocinador começa a pensar assim, mas por que eu vou estar nesse evento? Será que eu vou estar nesse evento? Será que esse evento vai acontecer? E que foi o momento mais difícil.
a hora que a gente trabalhou muito para dizer, calma, gente, o mundo não acabou, a gente vai reconstruir esse mundo e ele vai continuar acontecendo. E aí agora nós vamos entrar num segundo momento, que é o momento de mostrar para esse patrocinador que o evento vai acontecer, ele tem uma nova data e é muito importante a marca dele estar lá e a marca dele ser representada. Que alguns valores, algumas coisas vão ser alteradas pós-pandemia? Vão. Como o Tony falou, já vários costumes mudaram. A reunião que ele fazia de manhã, na segunda ele pode fazer virtual. E uma outra coisa que a gente acabou descobrindo é que o home office, na verdade, a gente produz muito mais no home office e trabalha muito mais do que no escritório. Eu vou dizer que eu tenho saudade de voltar para o escritório para poder trabalhar um pouco menos e poder levantar, tomar um cafezinho, conversar com algum colega, um assunto que não seja só trabalho. Porque você encontra a pessoa e fala assim, você viu o jogo de futebol? Você viu não sei o quê? E isso hoje no home office não tem. Você entra numa reunião atrás da outra, as reuniões são muito mais focadas, então a gente acaba trabalhando muito mais e rendendo muito mais. Mas eu acho que, assim, os patrocinadores vão continuar, os nossos eventos continuam sendo importantes, a questão tem que passar esse momento de medo e mostrar novamente a importância. Talvez a gente tenha que fazer uma nova venda para o nosso cliente, de novo, aquele evento que já tinha vendido, mostrando por que é importante para ele estar lá. Mas com isso, ele vai estar lá porque é importante. Ele não estava lá porque ele é nosso amigo, ele estava lá porque ele tem o interesse de trabalhar a marca dele. E a gente vai mostrar. Nas lives, os patrocinadores estão existindo, eles estão cada vez mais na live, tem um momento de adaptação, uma nova ferramenta, como a Mônica falou, às vezes o artista não estava pronto para falar aquilo, ele falou, ficou estranho, porque era uma coisa nova, mas ela vai amadurecer e vai funcionar muito bem. Para fazer meu encerramento, já que o Takao colocou pressão e disse que eu tenho que encerrar logo, eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a participação, eu acho que foi um bate-papo muito divertido, eu acho que aprendemos todos. A grande mensagem é, os eventos vão continuar, eles continuam sendo importantes, a ferramenta digital ela veio, vai ficar, não vai sair. Nós vamos poder, através da ferramenta digital, organizar melhor o nosso tempo e, como o Tony falou, ter mais algum tempo em casa, mais um tempo com a família, sem deixar de ser produtivo, talvez até produzindo mais. Então, vamos aproveitar esse aprendizado, vamos aproveitar essa união que nós tivemos entre todos para sobreviver, mas no segundo momento não para sobreviver, e sim para ficar mais fortes, mais produtivos e ter melhores resultados. Que nós vamos ter que adequar nosso centro de custos, porque vai vir um momento de menos dinheiro no mercado, porque a economia apertou? Vai vir, mas eu acho que nós vamos se adaptar e vamos sobreviver bem. Obrigado a todos, obrigado, Takao, pela oportunidade, obrigado, Alexandre, pela parceria e Tony. Takao, pode começar? Pode. Bom, eu acho que, sendo rápido e objetivo, o governo federal fez muita coisa, lançou a folha de pagamento na 944, apesar de no primeiro momento não ser um pouco acessível, que não podia ter inadimplência com a Previdência. A Receita Federal depois melhorou, a Receita Federal facilitou os refis, suspenderam o recolhimento de fundo de garantia, ajudou as microempresas. Mas eu acho que a gente não pode esquecer de uma coisa fundamental que talvez não possa perder o nosso foco. Nós, para recuperarmos esse país, vamos precisar da reforma tributária, né? Não é possível a gente retomar com o nível de impostos e tributos que a gente tinha. Então, é fundamental que a gente retome. Eu era um pouco crítico do chamado microimposto, do Brasil 200, daquele pessoal que defendia o mínimo de tributação possível. Já estou olhando simpaticamente para o Brasil, para o microimposto, porque eu acho que é melhor a gente pagar pouco, mas pagarmos todos e gerarmos um valor, porque isso vai permitir também que a gente exija um Estado mais barato, menos pesado. Então, acho que é fundamental nós termos uma reforma tributária nesse país. E, por último, eu deixo uma mensagem. Vamos votar bem nessa eleição municipal que vai se aproximar. A gente precisa de mais dirigentes políticos melhor escolhidos e vamos ter uma vereança melhor escolhida e prefeitos mais atuantes para essa nova realidade que o Brasil vai ser e que o mundo exige. Então, vamos votar com consciência e escolher bem os nossos prefeitos e vereadores na eleição desse final de ano, que parece que vai para o final de ano. Então, deixo aqui minha mensagem nesse sentido. Existe um filme antigo chamado Feitiço do Tempo, que é o Dia da Marmota, em que todo dia ele acorda e é a mesma coisa. Eu recomendo os amigos assistirem esse filme, porque no início é uma grande agonia quando ele acorda e percebe que o dia é o mesmo. Ele tenta se matar, pula do carro, pula da ponte, mas depois ele vai aprendendo de que ele vivendo a cada dia, ele pode aprender coisas novas. E talvez o que a gente está vivendo nesse momento é exatamente isso, a gente está preso no feitiço do tempo.
Eu, por exemplo, nunca dei tanto valor a quem sabe lavar louça, né? Eu hoje sou especialista, sei da esponja, que lado usa da panela, que não usa. Eu acabei criando uma atividade paralela aqui, como obrigação doméstica, mas que eu jamais faria isso, quer dizer, não estava no meu drive fazer isso. Então, esse filme ele acaba ensinando de que você pode ir aprimorando e revendo o mundo de outras formas, de outras maneiras, de outras formas, de outras maneiras. Então, vale a pena. E com muita responsabilidade, né? Eu fico vendo aqui nas redes sociais quanta gente criticando, pedindo a liberação, mas ele está lá preso na casa dele, tranquilo, esperando que alguém saia na rua para ser contaminado, e que vai ser alguém de fora que vai morrer no UTI, não ele, e nem a família dele. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade de saber de que, com certeza, esses profissionais de saúde, que merecem todo o nosso respeito, eles estão na linha de frente, a gente precisa respeitá-los, porque se a gente também não tomar como responsabilidade, por mais que a gente esteja angustiado aí com nossos negócios, por mais que a gente não possa abrir, por mais que não tenha cliente para entrar recurso para pagar o caixa, se não abrir de uma forma moderada e com muita responsabilidade, com certeza a gente vai prorrogar essa crise por muitos mais meses do que a gente poderia estar fazendo agora. Então, acho que responsabilidade é um dever de todos nós, né? A gente voltou a ser aquela Pangeia, né? A Terra toda voltou a ser uma coisa só. E aí, por isso, a gente precisa respeitar o nosso vizinho, a nossa família, nossos colegas de trabalho e seguir em frente. Bom, agora, agradecimentos aqui, Iraclésia, você é nossa grande líder do turismo em Maringá. Agradecer a Vanessa da Ubraf, que correu loucamente atrás do Daniel, para o Daniel poder atender a gente aqui. E quero falar o seguinte, gente, essa live foi gravada, eu acho que muita coisa foi falada aqui de extrema qualidade de conteúdo, que pode ir para o mercado, para a academia, sabe? E vamos fazer uma analogia aqui, a gente tem uma seleção brasileira de futebol com um monte de craque, né? E eu estou aqui com 3 craques, se tem uma seleção brasileira do setor de turismo e eventos, 3 dos titulares estão aqui, 4, Paulo Pasto aí também, a Cláudia. E para finalizar, gente, nosso muito obrigado vocês terem atendido o pedido do Maringá e Região Convention Vistos Bureau. Estão todos convidados para vir na Expo Ingá da Maria Iraclésia. Vão estar todo mundo ali no Camarote Brahma, fazer um comercial para a Ambev aqui, né? E curtir show, rodeio e comer a melhor comida que possa existir. Ela está aqui em Maringá. E sabe o que eu queria agora? Que a Letícia abrisse o microfone de todo mundo. Vamos dar uma salva de palmas. Qual é o Vamos dar uma salva de palmas para os 3 debatedores. E para você também, Tacau. Você bem, tudo bem do setor. Tacau. André, grande abraço também, André, Sandra. Tacau, nosso grande mestre. Bom, tchau, gente. Um abraço. Tchau, obrigado. Valeu, Tacau, abraço. Valeu, um abraço.